Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao vídeo. O vídeo foi dividido em duas partes. A parte um, que eu trouxe da fase um, 2 e 3, e eu trarei agora a parte 2, que eu trarei fase 4, 5 e 6. Eu fiz isso porque eu achei que ficará um pouco mais didático, um pouco melhor, para que não fique um vídeo gigantesco e depois vocês se percam quando quiserem procurar essas fases. Então, a fase 4, que é a fase da compreensão e aceitação e perdão. Então, oremos para que o Senhor possa nos ajudar e nos dar entendimento. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua gloriosa presença, Senhor. Tudo que fazemos, entregamos a ti, ó Pai, tudo que fazemos dando glória e honra ao teu santo nome. Então, desde já, abre o nosso entendimento, abre os corações, quebranta cada coração para que possa entender, Senhor, esse estudo. E já te agradecemos e te louvamos na tua santidade. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos iniciar a fase 4. A fase da compreensão, ela representa uma virada crucial nessa jornada do casal, que já vimos discorrendo até aqui. É o momento que, exaustos pela luta e confrontados com a realidade da sua própria imperfeição, ou ambos os cônjuges começam a baixar as armas. Em vez de tentar mudar freneticamente o outro, há um momento em direção à aceitação. Eles começam a reconhecer que seu cônjuge é uma pessoa falha e complexa, assim como eles mesmos. Entendo. Eles reconhecem que o seu cônjuge é uma pessoa falha e complexa, mas que eles mesmos também são, pois jogar a culpa no outro é sempre mais fácil. E que muitas das expectativas iniciais eram irreais. E muitas daquelas expectativas que foram criadas inicialmente não condiziam com a realidade. Seriam praticamente impossíveis de serem mantidas, né? E esta aceitação não é a resignação ou desespero, mas é uma escolha consciente de ver o cônjuge com graça e compreensão. Esta fase ela caracteriza por uma reconstrução ativa da confiança. O casal começa a substituir padrões de comunicação negativos por uma escuta mais atenta, uma fala mais branda. Eles aprendem a valorizar a perspectiva do outro e a encontrar um terreno comum, onde os dois se sintam confortáveis. Esse é um período de perdão mútuo, não um perdão que simplesmente ignora as feridas, mas um que honestamente, ao reconhecer e, no entanto, escolher liberá-las. Não é aquele perdão que você libera porque você sabe que tem que liberar o perdão, sem que se cure feridas, sem que se converse e chegue ao entendimento que aquilo me magoa, ou que aquilo magoa o outro, que aquelas atitudes são atitudes que me magoam. Como eu falei já no início, fomos criados em casas, em culturas diferentes, algo que é normal para mim, para o outro não pode não ser. Um tom de voz que para mim é normal, para o outro não pode não ser. E essas coisas aqui reconhecemos e tentamos, alinhar para que fique da melhor forma. E como observado por especialistas, essa é a fase em que os casais, persistem, eles persistem e começam a aceitar as diferenças do outro e a reconstruir a confiança. Eles compreendem que, precisam encontrar formas satisfatórias. Eles compreendem que precisam encontrar formas satisfatórias e pacíficas de compartilhar um lar, perdoando os defeitos um do outro, trazendo um fundamento teológico para dentro disso. Essa fase é o perdão radical de Deus em Cristo. Ela representa essa virada, esse perdão radical de Deus em Cristo, trazendo a exortação de Paulo aos Colossenses, lá 3,13, é fundamental. Paulo vai dizer que se suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então entendemos o quão é importante o perdão, pois
fomos perdoados primeiro, nós fomos perdoados primeiro. Cristo nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E por que não vamos liberar o perdão? O perdão, meus irmãos, ele é o poder para cônjuge voltar à realidade de ambos, que são recipientes de perdão infinito de Deus. Somos recipientes daquele perdão infinito de Deus. E por que não liberarmos também esse perdão? E lá na parábola do servo, lá em Mateus 18, verso 21 ao 35, serve como uma advertência solene contra a recusa de estender ao cônjuge o perdão que nós mesmos recebemos gratuitamente de Deus. Então, como eu disse, já recebemos esse perdão gratuitamente e ainda temos esse trabalho de liberar para o outro esse perdão. Então, é algo que temos que aprendemos nessa fase. E essa fase também incorpora a sabedoria da humildade. Ela é que é exortada em Filipenses, lá 2 do 3 ao 4, que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atenda cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, aqui nós vemos que temos que ser humildes e nos atentar para o que é do outro. Então, no relacionamento é isso. Vermos o que faz mal ao outro e o que faz bem ao outro, para que possamos ter um relacionamento saudável. Essa compreensão, ela floresce quando os cônjuges abandonam a batalha para estarem certos, como eu falei na fase 3, era uma batalha. Em vez disso, eles buscam o que é correto para o relacionamento. Eles começam a viver o princípio que está lá em 1 Pedro 4:8, que, sobretudo, tende fervorosa caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Então, aqui a gente começa a ter caridade para com o outro, saber o que é bom para o outro, não o que é bom para mim. Pois eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. Aqui também eu deixa claro que esse cobrir aqui não é encobrimento, mas a escolha de não permitir que as falhas do outro definam o relacionamento ou destruam o amor, entendam? A falha do outro, eu escolho a perdoar e não permitir que elas me definam ou definam esse relacionamento. Eu não vou permitir que a falha destrua, pois eu sei que muitas vezes a falha do outro é porque ela ainda não percebeu que aquela falha vai machucar. Então, essa fase é a fase dos ajustes e da liberação de perdão. E entramos aqui na fase 5, que é a fase do crescimento, da parceria e propósito. Essa fase é uma fase maravilhosa. Então entraremos na fase 5. E na fase 5, que é a fase do crescimento, parceria e propósito, o amor tendo sobrevivido, crisol do conflito e nutrido pela compreensão e perdão, aqui ele já sobreviveu sobre conflitos e ele foi nutrido pela compreensão e perdão, que discutimos na fase anterior, ele amadurece em uma parceria profunda. O foco desloca-se da mera sobrevivência para um crescimento mútuo. Aqui o casal agora ele quer crescer mutuamente e agora ele tem objetivos em comum de crescimento. A comunicação aqui ela se torna eficaz e respeitosa, a gente viu na fase 3 que ela era totalmente de conflitos, essa comunicação, uma comunicação desrespeitosa. Aqui não, pelo contrário, ela é respeitosa, não porque não haja discordância, entendam, vai continuar tendo as discordâncias, mas porque o casal desenvolve ferramentas para navegar nas diferenças de forma construtiva. Então, eles reconhecem que não podem esperar que o outro satisfaça todas as suas necessidades e que estimula uma maior independência saudável e autoconfiança. Aqui, na verdade, os cônjuges eles são independentes, mas saudavelmente. Eles são autoconfiantes, mas dentro do contexto de um compromisso inabalável.
Entenda, aqui o compromisso se torna inabalável. Esta é uma fase e que muitas vezes é marcada por uma paixão renovada. Lembra daquela paixão que discutimos na fase um? Ela foi renovada aqui. Então entendam, mas de um tipo diferente. Ela é renovada, mas ela se torna algo diferente, menos sobre emoções flutuantes e mais sobre uma decisão profunda e contínua de investir um no outro. Aqui eu escolho investir no meu cônjuge, aqui eu escolho amar. O casal pode descobrir ou criar novos interesses, compartilhando hobbies e sonhos. Eles aprendem a funcionar como uma equipe, não apenas em assuntos domésticos, mas no apoio às suas jornadas espirituais, emocionais e vocacionais individuais. Então, aqui entendam, aqui o casal se torna mais próximo de Deus, por isso o casal se torna mais próspero, por isso o casal se torna mais unido. Eles se preocupam com as emoções um do outro e com as vocações individuais. O que é que o meu cônjuge gosta, o que é que ele quer crescer, o que é que ele quer fazer para crescer. E o nós, ele torna-se mais forte, não à custa do eu, mas em seu apoio. Então, o nós é fortalecido e eu apoio as decisões do meu cônjuge, o que ele gosta e quer fazer. Então, esta fase de parceria e crescimento mútuo é uma imagem vivida do corpo de Cristo em miniatura, né? O corpo de Cristo em miniatura, conforme descrito lá em 1 Coríntios 12. Aí vocês podem ler, meus irmãos, vão sempre anotando, como eu falei, sejam exploradores da palavra. Muitas vezes eu não trarei aqui, só trarei a referência, não trarei justamente para que vocês vão buscar e se tornem exploradores da palavra, melhorem na busca dentro da Bíblia. Então, tudo isso é algo que também está sendo trabalhado durante essas aulas, durante esses vídeos. Assim como diferentes membros do corpo com diferentes funções trabalham em harmonia, para o bem de todo o corpo, o marido e a mulher, com seus dons e personalidades únicos, eles aprendem a operar em unidade sincronizada. Eles vivem o princípio que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, ou capítulo 4, verso 9 ao 12, que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Então a gente vê que esse cordão de 3 dobras é uma poderosa metáfora de um casamento onde Cristo é o terceiro cordão, fortalecendo e mantendo a união. Então, quando temos Cristo nesse centro, esse cordão se torna quase inquebrável. O crescimento nesta fase ela é também um fruto do Espírito. E os frutos do Espírito estão lá em Gálatas, né? E capítulo 5, verso 22 ao 23, manifestando-se no relacionamento, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. O casamento, nessa fase, ele passa a ter tudo isso. Ele passa a ter o amor real, que é o amor sacrificial. Ele passa a ter alegria, ele passa a ter paz. Você se sente num ambiente de paz, não num ambiente de guerra, num ambiente onde você sai para trabalhar e não quer mais voltar, porque aquele ambiente ficou pesado. Ele se torna longânimo, ele se torna benigno e ele tem bondade, ele tem fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todas essas qualidades são cultivadas no solo fértil de um casamento comprometido. Então, quando buscamos esses dons, esse fruto do Espírito, todos eles se manifestam num casamento próspero, num casamento que você passou por todas aquelas fases, aprendeu com todas elas e chegou a esse patamar, que é um patamar extraordinário. O casal aqui ele é chamado, como está lá em 2 Pedro 3,18, que ele crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, juntos, eles tornando o seu lar não apenas um refúgio, mas uma estufa para o crescimento espiritual. Então, entendamos
porque aqui o casal, ele alcançou algo extraordinário, que é esse crescimento da graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, juntos, o casal aqui, eles encontraram o que realmente é o propósito do casamento. E aí a gente segue a fase 6, que é a fase para sempre, o amor real e duradouro. A fase 6, esse para sempre, é o pináculo da jornada conjugal. Não é um retorno ingênuo à fase 1, mas a realização de um amor que foi testado, refinado e fortalecido pelas estações da vida. Este amor, ele é real e duradouro, enraizado em amor, lealdade e resiliência. O casal atinge um profundo senso de segurança e pertencimento. Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes para o cristão, se manter no propósito do que Cristo quer para o cristão, é ser resiliente. E no casamento não é diferente. Então, o casal aqui ele atinge um profundo senso de segurança e pertencimento. Eles se conhecem e são conhecidos de uma maneira que poucos experimentam, poucos. Sua história compartilhada com seus altos e baixos torna-se um tesouro precioso, uma narrativa comum de superação e fidelidade, tanto humana quanto divina. Então, esse estágio, ele é caracterizado pela aceitação profunda da realidade do cônjuge e do relacionamento. E aqui há uma segurança de foco para o presente, com os indivíduos desenvolvendo autossuficiência emocional, mas escolhendo continuar se relacionar com o cônjuge de uma maneira mais completa e amorosa. Eles entendem que o felizes para sempre bíblico não significa a ausência de problemas. Sim, terá problemas, mas a presença de um amor fiel através de todos os problemas, esse é um amor que escolhe dia após dia e permanecer. Então os problemas virão. Sim, teremos problemas, mas escolhemos estar todo dia. Escolhemos amar aquela pessoa todos os dias da nossa vida. E essa frase, ela reflete mais plenamente o caráter imutável do amor de Deus. E assim como o amor de Deus por seu povo é um pacto eterno, está lá em Jeremias 31:3, o amor do casal torna-se uma decisão inabalável, uma aliança mantida pela graça. O relacionamento espelha a fidelidade descrita em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sou porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada dia o Senhor escolhe derramar sobre nós misericórdia para que não sejamos consumidos. E nessa fase escolhemos derramar o perdão sobre o nosso cônjuge a cada dia, decidimos ficar com ele a cada dia. Essa fase para sempre também oferece um vislumbre do mistério final do casamento, a união de Cristo com sua igreja, que está lá em Apocalipse capítulo 19, verso 7 ao 9. Chega a culminação da história da redenção e retrata como as bodas do Cordeiro. Então, o casamento aqui, terreno, em sua forma mais madura e gloriosa, é um precursor e um testemunho desse casamento divino. Por isso, mais uma vez, a fúria do inimigo a destruir essa instituição. O inimigo anda furioso, tem feito várias coisas. Hoje temos visto a desconstrução dessa, desse casamento. Hoje temos visto a desconstrução das famílias, porque isso é uma instituição de Deus. E o casal que atinge essa fase, ele torna-se uma testemunha viva do evangelho, uma demonstração tangível de que o amor sacrificial, o perdão e a fidelidade podem, de fato, prevalecer pela obra do Espírito Santo. Ele se torna um farol de esperança para gerações mais jovens e verdadeiramente capaz de contar à geração vindoura os louvores do Senhor e a sua força e as maravilhas que fez. Salmo 78, verso 4. Espetacular.
salmistas foram muito iluminados, né, pelo Senhor ao escrever esses salmos. E uma aliança sustentada pela graça. Essa é a minha conclusão. Que a jornada através das 6 fases do casamento não é um percurso linear, ele não segue uma linha ou garantindo, né, é uma odisseia de transformação, que requer intencionalidade, requer que você seja intencional, ele requer humildade e, acima de tudo, a dependência de Deus. E cada fase dos sonhos, a descoberta, da luta, a compreensão, do crescimento ao para sempre, serve a um propósito divino no processo de moldar dois indivíduos em uma unidade que reflete a glória de Cristo. E o elemento crítico que sustenta um casamento, através de todas as suas estações, é a graça de Deus. É a graça que capacita os cônjuges a se manter, a se amarem, quando os sentimentos são fracos, a perdoarem, quando as feridas são profundas e a perseverarem, quando a tentação de desistir é forte. O casamento, em sua essência mais profunda, não é principalmente sobre felicidade, mas sobre santificação e missão. É um campo de treinamento para o caráter cristão e uma plataforma para demonstrar o amor de Cristo ao mundo. Então entendam, dentro do nosso casamento é onde demonstramos esse amor que Cristo mostrou a nós e vamos mostrá-lo ao mundo. Ele tem que resplandecer dentro de um casamento saudável e que segue os preceitos bíblicos. Portanto, seja você um recém-casado na fase dos sonhos ou um veterano na fase da luta, lembre-se, o mesmo Deus que os uniu, ele é fiel para completar a boa obra que começou em você e em seu casamento. Filipenses 1,6, que o Senhor é fiel para completar a boa obra. Apegue-se a essa promessa, escolha o amor todos os dias e confie que, com Deus, como o terceiro cordão em seu laço, seu casamento, não apenas ele sobreviverá, mas prosperará, tornando-se um testemunho duradouro de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versos 7 ao 8. Então, meus irmãos, aqui eu termino as 6 fases do casamento e espero que com isso tenha aberto um entendimento, que vocês possam não só melhorar o casamento de vocês, mas muitas vezes ter subsídios para ajudar outros casais, casais jovens, casais que estão começando e agora estão saindo da fase da lua de mel, estão entrando em fases de conflitos e que vocês possam, através desse vídeo, ter um entendimento maior. Então deixa aqui nos comentários aqui algo que vocês queiram que eu traga sobre mais profundamente algo dentro do casamento ou outras coisas que estejam relacionadas a isso, a nossa vida com Deus. Deixe, não se esquece, se inscreve no canal e deixa um likezinho para ajudar, para que eu possa cada vez mais alcançar mais pessoas através desses vídeos. Então, fica com Deus, em nome de Jesus, eu já agradeço. Amém.